Desenvolva o produto e verifique se o resultado é um número racional ou irracional. Então, o primeiro caso que eu tenho é 5 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 5 ao quadrado. É o quadrado da soma de dois termos. Isso vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 5 raiz quadrada de 2, vezes o segundo termo, que é 2 raiz quadrada de 5, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, mais 2 raiz quadrada de 5 ao quadrado. Agora, desenvolvendo 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu vou ter 5 ao quadrado, que é 25, e raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, vou ficar com 25 vezes 2, mais 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Então, vou ter aqui, 20 vezes... Quando eu multiplico raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, eu vou obter raiz quadrada de 2 vezes 5. Em seguida, eu tenho que desenvolver esse quadrado. 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. O quadrado de 2 é igual a 4 e o quadrado de raiz quadrada de 5 é igual a 5. Então, vou ter o quê? Vou ter 4 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Bem, multiplicando 25 por 2, eu obtenho 50. Depois, eu tenho mais 20 e nessa raiz quadrada, que eu tenho 2 vezes 5 dentro da raiz, eu vou obter raiz quadrada de 10. Em seguida, multiplicando 4 por 5, eu obtenho 20. Então, somado aqui com 20. Isso vai ser igual a quem? Bem, eu posso juntar esse 50 com esse 20, obtendo 70. Então, no resultado final, eu vou obter 70 mais 20 raiz quadrada de 10. Pelo fato de eu ter essa raiz quadrada de 10 e 10 não ser um quadrado perfeito, esse número que eu cheguei é um número irracional. Então, esse resultado, 70 mais 20 raiz quadrada de 10, é um número irracional. Agora eu tenho 5 raiz quadrada de 3 menos 3 ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença de dois termos, que vai resultar no quadrado do primeiro termo, ou seja, 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 5 raiz quadrada de 3, vezes o segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, mais 3 ao quadrado. Isso resulta em quê? Bem, o 5 ao quadrado vai virar 25. Então, vou ter 25 vezes o raiz quadrada de 3 ao quadrado vira 3. 25 vezes 3, menos 2 vezes 5 vezes raiz quadrada de 3 vezes 3. O que eu posso fazer aqui é o 2 vezes 5, que dá 10, e esse 10 multiplicado por 3, que vai dar 30. Então, vou ter aqui, menos 30 raiz quadrada de 3. E, finalmente, esse 3 ao quadrado aqui, ele vai resultar em 9. Então, somado com 9, que vai ser igual a quem? Bem, o 25 vezes 3 é igual a 75. Então, eu tenho 75 menos 30 raiz quadrada de 3 mais 9. E se eu somar esse 75 com esse 9, eu obtenho 84. Então, isso aqui resulta em 84 menos 30 raiz quadrada de 3. E esse é um número irracional. Por que ele é irracional? Porque eu tenho essa raiz quadrada de 3 aqui, né? Eu não me livrei dela. Então, pelo fato de eu ter essa raiz quadrada de 3, o resultado final é irracional. Eu tenho agora 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 7, que multiplica por 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 7.
Como eu tenho o produto da soma pela diferença, isso resulta no quadrado do primeiro termo, ou seja, no 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 2 raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, vamos colocar que isso aqui é igual o quadrado do primeiro termo, que é 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 2 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado, que resulta em, bem, esse 3 ao quadrado aqui é igual a 9. Então, posso colocar 9. Agora, tem em seguida um sinal de menos, eu tenho aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. O 2 ao quadrado resulta em 4. Então, tenho 4 vezes. E o raiz quadrada de 7 ao quadrado resulta em 7. Então, vou ficar com 9 menos 4 vezes 7, que é igual a 28. E 9 menos 28 é menos 19. E esse número, menos 19, eu posso identificar como um número racional. Então, o resultado da expressão 3 mais 2 raiz quadrada de 7, que multiplica 3 menos 2 raiz quadrada de 7, é um número racional. Agora eu tenho 3 mais raiz quadrada de 5, que multiplica por 3 menos raiz quadrada de 5. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, isso vai resultar no quadrado do primeiro termo, ou seja, 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, raiz quadrada de 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, menos raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. E se eu fizer 9 menos 5, eu obtenho 4. Ou seja, o resultado é um número racional. A expressão 3 mais raiz quadrada de 5, que multiplica por 3 menos raiz quadrada de 5, resulta em 4. Eu tenho agora raiz quadrada de 9 menos raiz quadrada de 17, que multiplica raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 17. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, existe uma propriedade que diz que raiz quadrada de A multiplicada por raiz quadrada de b é a mesma coisa que raiz quadrada de a vezes b. Então, eu primeiro vou utilizar essa propriedade e vou reescrever isso aqui, ó. Eu vou ter que isso aqui é igual a, vou colocar uma raiz só, uma raiz grande, e dentro da raiz eu vou colocar quem? Eu vou colocar primeiro esse 9 menos raiz quadrada de 17, que eu vou deixar entre parênteses. Então, vamos colocar aqui os parênteses e vamos colocar, ó, 9 menos raiz quadrada de 17. E depois, esse 9 mais raiz quadrada de 17, que eu também vou colocar entre parênteses, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 9 mais raiz quadrada de 17. Isso aqui vai ser igual a quem? Bem, eu tenho que notar que aqui dentro dessa raiz aqui, eu tenho 9 menos raiz quadrada de 17 multiplicado por 9 mais raiz quadrada de 17. É o produto da diferença pela soma. Então, eu posso utilizar o produto notável. Eu vou dizer que isso aqui é igual a raiz quadrada do quadrado do primeiro termo, 9 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, raiz quadrada de 17 ao quadrado. E aí eu vou fechar aqui nessa raiz e vou ver o que vai dar, ó. Vamos lá. Continuando o desenvolvimento. Esse 9 ao quadrado é a mesma coisa que 81. Então, vou ter, ó, 81 menos. Esse raiz quadrada de 17 ao quadrado é igual a 17. Então, eu tenho 81 menos 17. Vou fechar aqui essa raiz e vou resolver quanto que dá aqui dentro da raiz, ó, 81 menos 17. Bem, 81 menos 17 é igual a 64. Então, eu acabei com raiz quadrada de 64. E raiz quadrada de 64 é igual a 8. Ou seja, o resultado final é um número racional. Então, deixa eu só anotar aqui que esse resultado é um número racional.